Olá, bom dia. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e no seu coração em mais este dia em que estamos aqui para mais uma meditação da mensagem da fé. O texto de hoje se baseia em Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 6, que diz a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! Nessa manhã eu queria falar sobre 3 tipos de fé. A Bíblia, a palavra de Deus, está afirmando que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Portanto, a Bíblia define 3 tipos básicos de fé. O primeiro deles, nós chamamos da fé natural. É aquela fé com que o homem, por sua essência, ele tem a fé natural. Um exemplo, uma pessoa empreendedora, como exemplo disso que estamos falando. Ele acredita que ele vai criar, fazer um projeto, fazer um determinado produto, e ele acredita que aquilo vai dar certo. Ele tem fé, ele confia e ele empreende todo o seu potencial, a sua capacidade, investe às vezes até financeiramente e tem um resultado positivo, um resultado satisfatório. Vemos aí hoje grandes empreendedores, grandes empresários e uma gama, enfim, de pessoas que acreditam, têm fé, vai em busca e consegue os seus objetivos ideais. Esta é a fé natural. Também um jovem que ele anseia cursar uma medicina, fazer um curso de medicina, então o primeiro passo é ter o desejo, é ter a fé. Ele acredita que ele é capaz de fazer uma universidade e se tornar um médico. Então ele vai em busca. Ele começa pelos degraus, pelos primeiros degraus da escada, vai fazer os seus cursos, a escola normal, depois alguns cursos especializados para poder conseguir o objetivo de passar no vestibular e, enfim, consegue se ingressar, vai e lá ele consegue então se formar e ser um médico. É a fé natural, ele acredita, ele tem fé no seu potencial e acredita também nos seus sonhos e objetivos. Então esse é um tipo de fé, é a fé natural. Depois a Bíblia também nos fala sobre a fé comum. Agora esta fé, ela já difere da fé natural, porque ela passa de um estágio do natural para começar a adentrar a uma outra dimensão, ou seja, uma dimensão já do sobrenatural. A fé comum, ela fala da fé gerada no coração do homem para salvação. Aí já saímos do contexto material, secular, e agora adentramos no contexto espiritual. É aquela fé que Paulo falou, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm a fé natural, mas não têm a fé comum. Eles sabem que Deus existe, mas não buscam Deus. Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também não dá o devido valor a ela. Mas quando então ele começa a ouvir, dar atenção à palavra de Deus e dar ouvido àquilo que é ensinado através da Bíblia, começa a gerar nele uma fé que nós chamamos a fé comum, a fé que move
para a salvação. Ou seja, ele começa a sentir a necessidade de Deus, ele começa a sentir a necessidade de buscar a Deus, ele começa a reconhecer que há um ser superior para ele adorar. Até então que o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo, aí então ele começa a ter nele, gerar nele a fé comum, ou seja, a fé para a salvação. Ele aceita Jesus e começa a caminhar uma vida com Deus. E agora temos um terceiro tipo de fé. O tempo não é possível detalharmos, mas esse terceiro tipo de fé, ele parte do pressuposto da fé natural até a fé do sobrenatural. É a fé como um dom de Deus. É aquela fé capaz de acreditarmos que realmente Deus ainda é o Deus dos milagres. Por exemplo, Jesus falou: se tiverdes fé como o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai-te daqui e vai para acolá, e assim sucederá. Isso é naturalmente uma fé sobrenatural. É uma fé que leva-nos a ver os milagres de Deus. Esta é a fé como um dom. É o terceiro tipo de fé. É aquela fé gerada. Por exemplo, nós vemos hoje grandes homens de Deus. A exemplo disso, eu até tiro o chapéu nesse aspecto. Pastor Valdomiro Santiago, que está fazendo um trabalho gigantesco. Vemos aí nos dia a dia tantos testemunhos de milagre, mas isso é coisa específica da fé como um dom, que leva ao sobrenatural. Então, nessa manhã, eu quero te convidar. Primeiro, se você está ainda na fé natural, busque a fé comum. Ou seja, peça para Deus: Deus, me faça entender a tua palavra, compreender o teu querer, os ensinamentos do Senhor para a minha salvação, que é a fé mais importante. É a fé comum, porque ela gera para a salvação do homem. E é o maior interesse de Deus nesse sentido. E depois, se você já é uma pessoa que acredita em Deus, tem uma comunhão com Deus, vive uma vida com Deus, então desperte agora para buscar a fé como dom, para que você possa também usufruir, gozar e também disseminar o sobrenatural de Deus para a tua vida e para a vida de todas as pessoas que estão à tua volta. Que Deus te abençoe. Tenha mais um dia de paz e um dia de fé, pois essa é a mensagem da fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia.